Pessoal, vamos falar sobre o Freedom Convoy, ou seja, o comboio da liberdade, lá no Canadá, um grande protesto de caminhoneiros lá contra as restrições da Covid. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ditador, Chapeuzinho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coisa é impressionante, tá? Lá no Canadá, vocês sabem, o Canadá foi um dos países mais rígidos nessas medidas de controle da Covid e, entre outras coisas, está exigindo certificado de vacina até para entrar em supermercado. Se no supermercado comprar alguma coisa, tem que apresentar certificado de vacina. Numa situação totalmente sem sentido, porque você vai ver na Europa, a Inglaterra já acabou com um passe de Covid lá, vários outros países estão acabando com isso, por quê? Porque no final da Covid, né, da Omicron, a tendência é que isso não sirva para nada, né? Na verdade, a gente já está vendo que a Omicron vacinado está pegando com a mesma frequência que não vacinado, então já não faz nenhum sentido certificado de vacina hoje, quanto mais seguindo à frente depois dessa onda da Omicron, né? O Canadá, ao contrário dessa tendência de diminuir as exigências da Covid, está aumentando essas exigências. Está fazendo mais lockdowns, está incluindo mais restrições, toque de recolher, um monte de absurdo, inclusive agora a proibição de entrar em supermercado para fazer compra se você não tiver um certificado de vacina, né? Então, os caminhoneiros lá no Canadá, que também são afetados, porque para o caminhão entrar no Canadá é exigido o certificado de vacina, eles resolveram fazer um protesto enorme, juntaram os caminhoneiros todos, pararam a entrada entre os Estados Unidos e o Canadá, então ninguém entra no Canadá, ninguém sai, tudo parado, conseguiram arrecadar de auxílio de pessoas que estão interessados nessa briga deles, 2,5 milhões de dólares. Agora, o problema todo é que isso foi através do GoFundMe. Sabe o que aconteceu? O governo do Canadá bloqueou esse dinheiro do GoFundMe, então o pessoal já está se organizando para reunir dinheiro de outra forma, através de criptomoedas ou outra forma qualquer, para financiar esse movimento. Olha que absurdo o que o governo do Canadá fez, né? Então é enorme esse movimento, está tudo parado por lá. O que estão chamando é justamente Freedom Convoy, né? Aí estão falando aqui, lógico, isso aqui é uma televisão lá de Winnipeg, estão falando não, que o comboio que se opõe a mandados de vacina para caminhoneiros junta uma grande quantidade de gente e tem problemas e gera preocupações de comparação com o Holocausto. O que eles estão querendo dizer isso? Porque, lógico, eles estão comparando lá a certificado de vacina com o passaporte interno da Alemanha. E é impressionante como todo mundo esqueceu que esses passaportes internos da Alemanha começaram justamente com uma suposta preocupação de doença, realmente de evitar doenças, né? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, lógico que não tem nenhuma lógica, isso como não tem nenhuma lógica essa decisão dos governos de hoje de exigir esse passaporte de vacina. Não havia nenhuma lógica lá em 1930 para o passaporte exigido lá pela Alemanha, mas a alegação que os alemães faziam na época é que o povo judeu tinha doenças e coisa e tal, e esse tipo de coisa, e por isso precisavam apresentar passaporte de vacina e coisa e tal. De novo, não quero comparar as coisas, são coisas diferentes, foi muito mais cruel daquela vez, mas que tem alguma ligação, que tem algum paralelo aí, tem, né? Então, no final das contas, as autoridades lá estão apavoradas, porque está começando a faltar coisa no Canadá, um monte de caminhoneiro parado, um monte de problema surgindo nisso daí, o movimento só crescendo, eles não conseguem parar, deter esse movimento, porque depois que você entope as estradas todas, não passa mais ninguém, e aí realmente não tem muito o que fazer. Enfim, realmente impressionante. Finalmente o pessoal no Canadá acordou para a vida, né? Acordou para o absurdo que são essas restrições lá, lá no Canadá, e você vê o povo apoiando os caminhoneiros, dizendo, não, tem que parar mesmo, tem que evitar esse tipo de coisa, tem que voltar atrás dessas medidas, né? Roll over Trudeau, ou seja, passa por cima do Trudeau, que é o presidente do Canadá, que inventou essas besteiras todas. É impressionante ver o pessoal do Canadá. O canadense ele é muito menos nacionalista, é muito menos individualista que os americanos, né? Então é uma coisa que seria comum você ver nos Estados Unidos, por exemplo, carros com bandeira dos Estados Unidos. Lá no Canadá é uma coisa um pouco mais difícil, no entanto, a gente está vendo realmente surgir esse movimento lá justamente em função dessas medidas absurdas, né,
lá do governo canadense. Eu tô rindo aqui porque, olha, no life matters to the psychopaths in charge, ou seja, nenhuma vida importa para os psicopatas que estão no poder. O cara tá sendo bastante incisivo aqui, né? Enfim, é isso daí, tá correndo esse negócio lá, tá no meio dessa confusão, como eu falei, o movimento é enorme, tem um monte de caminhão parado. Infelizmente, bloquearam a ajuda que o pessoal mandou 2,5 milhões de dólares para ajudar eles lá, para ter comida para os caminhoneiros, para organizar a coisa toda, mas o governo canadense bloqueou. Vamos ver até onde é que vai isso daí. Achei bacana, achei bonito. Pois é, pessoal, o TCU parece que vai ser um problema para qualquer privatização este ano. Vamos entender a motivação disso e o que está por trás desse negócio, por que isso é realmente um problema grande para todo mundo, né? Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente já tinha falado sobre esse negócio que o TCU está segurando as privatizações. Qual que é a ideia? O Estado, ele quer sempre crescer, ele nunca quer diminuir de tamanho. Uma privatização é ruim para o Estado porque ele diminui de tamanho, mesmo que seja um pentelinho ali, uma coisinha de nada que vai diminuir o tamanho do Estado, ele vai diminuir. Vai ter algum parente de algum encostado que está lá na Eletrobras que vai ser demitido. Algum peixe de algum deputado, de algum senador lá que está hoje encostado lá no cabide da Eletrobras vai ser liberado, vai para a rua. Então, eles não querem isso. O pessoal, a máquina, ela tem uma força muito grande para se preservar, para tentar aumentar de tamanho. Então, o que está acontecendo é isso. O TCU está segurando as privatizações, por quê? Porque entende que vai ter uma eleição esse ano, se o Bolsonaro não ganhar, pode ser que entre alguém de esquerda, se entrar alguém de esquerda, a privatização não vai para frente mesmo, então vamos segurar esse negócio agora, porque aí não tem chance disso andar até o final do ano, né? Veja, não é só o TCU que está jogando contra, toda a administração federal está jogando contra. Aliás, sempre jogou, né? Sempre joga contra qualquer privatização. Por exemplo, os Correios parece que já foi para o saco, o Bolsonaro já desistiu de privatizar os Correios nessa primeira gestão dele. Se ele for reeleito, existe uma chance grande disso caminhar mais adiante, mas por hora o projeto foi aprovado na Câmara, está parado, o seu Pacheco sentou em cima do processo lá no Senado e não está caminhando, não há perspectiva de caminhar, e mesmo que agora aconteça uma votação no Senado e passe, ficou muito em cima da hora para colocar em prática isso neste ano de 2022. Então, privatização dos Correios, infelizmente, ficou para o próximo mandato. E a Eletrobras, que já está tudo pronto, falta só o aval do TCU, o resto está todo pronto, pode acontecer a qualquer momento, está marcado para fevereiro, pode acontecer a qualquer momento, mas o TCU está sentado em cima. Por quê? Porque, como eu disse, o Estado se protege, o Estado quer aumentar de tamanho, né? E existem, lógico, outras privatizações que podem acontecer de coisas menores, assim. Não estou dizendo que não seja tão importante quanto, tá? Cada privatização é importante porque ajuda de dois lados. De um lado você tira um monte de encostado político que tem naquela empresa e de outro lado você ganha mais agilidade no mercado para aquela empresa atender o mercado da melhor forma. Então toda privatização é boa. Então tem um monte de privatização de portos, aeroportos, um monte de coisa que pode andar ao longo deste ano, mas da mesma forma, até o leilão do 5G, o pessoal do TCU sentou em cima para evitar que a coisa andasse. Por quê? Porque quer demorar o máximo possível. O governo não quer facilitar ninguém. O governo não está pensando na população, não está pensando na economia. O governo, quando eu digo governo, a máquina estatal está pensando nela mesma, em encher o próprio bolso, né? É isso que acontece sempre. Então, a privatização até da Eletrobras está com problema, está arriscado não acontecer a privatização da Eletrobras aqui. E por que está fazendo isso? Porque, lógico, eles olham para a corrida presidencial, quem é que está concorrendo ali? Bolsonaro, se ele ganhar de novo, eles meio que, tudo bem, eles tentaram, seguraram por um tempo, não vai ter jeito, vai privatizar. Dória. O Dória, eventualmente, eu acho que o Dória não tem chance mais nenhuma a essa altura, mas se o Dória ganhar, pode ser que privatize também. Pelo menos prometer, ele promete privatizar. O resto, Moro, Lula, Ciro, meu amigo, acabou, vai enterrar a privatização para todo sempre. O Moro já falou que quer Estado grande. Não, temos que fazer eficiente, vamos criar comitês para organizar as estatais e tudo ser eficiente, coisa e tal. Vai nessa. Enfim, é isso que está acontecendo. E é isso que eu falo. Agora, vamos supor, por exemplo, o Dória, eu nem vou dizer porque o PSDB é um partido que tem um certo peso, ainda tem um certo peso, tá? Agora, imagina, por exemplo, se o Moro resolve ser privatizador, resolve dizer, não, vou privatizar.
Como que ele vai privatizar? Bolsonaro, que é raposa velha de guerra, que está lá no Congresso há não sei quantos anos, que conversa com todo mundo lá, que tem papo com todo mundo, que tem trânsito no Congresso, não consegue fazer as coisas andar na velocidade necessária, até estão andando, me surpreendeu a quantidade de coisas que o Bolsonaro conseguiu privatizar. A gente falou sobre a Petrobras, ele conseguiu vender um monte de coisa, conseguiu fazer um monte de coisa, mas é lógico, uma hora você esbarra no monstro, né? O Leviatã não quer diminuir de tamanho, ele quer sempre aumentar. Então, ou seja, como que o Moro, e essa pergunta que o Moro nunca consegue responder, como é que você vai fazer o Congresso obedecer a você fazer as coisas que você pretende fazer? Ah, eu vou fazer uma agenda anticorrupção, coisa e tal. E você acha que os deputados vão votar essa agenda anticorrupção que você está propondo? É isso? Ou vai dar um golpe? Ou vai chegar lá e vai dar um golpe com o quê? Que apoio que ele tem nas Forças Armadas e coisa e tal? Enfim, é o tipo da coisa que não adianta. Esse tipo de coisa é uma ilusão achar que basta uma boa ideia no Palácio do Planalto para resolver todos os problemas. Eu falei isso na própria candidatura de Bolsonaro. Para quem não lembra, os vídeos que eu fazia aqui no início do canal eram extremamente críticos ao Bolsonaro. Eu sempre fui contra Bolsonaro. Sempre achei que ele ia fazer só merda lá, porque a minha visão é que ele ia chegar lá e ia jogar Paulo Guedes para escanteio, e como ele, no passado, ele sempre falou muito com estatismo e coisa e tal, ia descambar para esse lado. Me surpreendeu positivamente, manteve Paulo Guedes até hoje, e pelo visto Paulo Guedes vai ficar até o final do mandato dele, que foi o prometido. Não sei se vai vir para o próximo mandato, mas já superou minhas expectativas. E lógico, na questão das privatizações também, a gente está vendo ele se empenhar, ele correr com isso, ele andar com isso. Claramente a coisa não anda mais, por quê? Para mandar mais do que isso, meu amigo, só molhando o bolso da galera, né? E aí molhar o bolso da galera é um problema, certamente vocês sabem, né? Enfim. É isso daí, o TCU está segurando tudo, e vai segurar mesmo. É realmente triste isso, é uma pena. A privatização da Eletrobras, inclusive, está em risco. Pois é, pessoal, vamos falar sobre o conflito na Ucrânia, né, que parece que ainda está rendendo algumas coisas, mas como eu falei para vocês, eu acho que a coisa está caminhando para um fim. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Max Mar, Rodolfo Andrello e várias outras pessoas. Obrigado à pessoa que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Como eu mencionei para vocês, alguns dias atrás começaram a surgir as primeiras vozes dissonantes sobre a guerra, ou seja, pessoas falando, olha só, não dá para ir nesse caminho também, a gente precisa da Rússia e coisa e tal. O chanceler da Alemanha falou isso, e eu vi, olha, pelo que estão dizendo ali, basicamente o que eles estão dizendo é, vamos deixar esse negócio para lá, para com essa brincadeira, já esquentou demais, né? Mas depois disso, eu fiz um vídeo, inclusive, falando isso, olha só, o nego já está desenhando, já estão negociando a saída disso daí, já acabou o conflito de verdade. Chance de conflito agora já é mínima, né? Descartar para zero, é impossível descartar para zero completamente, mas a chance de conflito agora é mínima, né? E o que aconteceu é que depois disso ainda teve um anúncio que o governo Biden iria enviar tropas à Europa, não sei o que lá, coisa e tal. E o que está acontecendo aqui? Na verdade, é mais do mesmo, é o que eu falei. Na verdade, o Biden está querendo se aproveitar desse negócio todo para tentar fortalecer a própria imagem dele lá nos Estados Unidos, né? O Biden está muito mal, vocês estão acompanhando a decadência física dele, a popularidade dele nas pesquisas está uma tragédia, e não tem nada melhor para um presidente fraco do que comprar guerra com alguém de fora, justamente porque isso dá um boost na moral, parece que a pessoa está mais fodona, está peitando um cara lá de fora, coisa e tal, né? E do mesmo jeito, o Putin lá na Rússia está também mal das pernas, se agarrando ao poder lá com qualquer coisa que tenha, justamente porque, como está fraco, também adorou esse negócio, entrou na brincadeira, vamos peitar, não tem que tirar a Suécia da OTAN, não pode ir na Finlândia, não sei o que lá, que é uma agressão e coisa e tal. Por que ele está fazendo isso? Porque ele também está fraco lá na Rússia, da mesma forma que o Biden está na merda lá nos Estados Unidos. Eu acho muito curioso que o pessoal aqui no Brasil tem uma visão de que o Putin é todo poderoso, é um czar que ajudou a Rússia. Vai ver lá na Rússia, o pessoal lá não tem essa opinião do que vocês têm do Putin não, tá? Todo mundo lá sabe que ele é um cara que erra pra caramba, faz merda pra cacete, tenta manter o poder, tá com poder por quê? Porque tem o comando das Forças Armadas, igual o Maduro na Venezuela, igual o Fidel Castro em Cuba. Consegue ficar no poder porque comanda as Forças Armadas, mas a população não é o cara sério, não. Ao contrário, o cara, o nego fica aqui no Brasil, fica vendo o Putin como um cara, não, o cara faz umas coisas 5D, umas estratégias, não sei o que lá. Pô, para com isso, o cara é um bunda, erra pra caramba, só faz merda o Putin,
está com popularidade baixa e está se agarrando nesse problema aí, nessa rusga com os americanos por conta da Ucrânia. Não vai dar em nada, nenhum dos dois quer atacar, porque os dois sabem que os dois têm a perder no final das contas, mas tem a ganhar com esse negócio de ficar nessa ameaça. Não, vou mandar soldado, hein? Olha só, hein? Vou atacar, hein? Não vai dar em nada isso daí, né? Então, do lado americano, você já começou a ver o general Flynn, que é um aliado do Trump, está falando que, olha só, o Biden vai ter milhões de pessoas mortas pela Ucrânia. Avisar que porque o que o Biden está querendo fazer é uma besteira completa que não tem lógica nenhuma, né? E outra coisa que o Biden falou, não, se a Rússia cortar o gás para a Europa, nós vamos suprir a Europa com gás e coisa e tal, o que ele sabe que é impossível na prática, né? O problema é que gás natural tem uma necessidade de você ter gasoduto, você não consegue, até consegue transportar gás natural via navio, existe isso, é possível transportar, mas a quantidade de gás natural que você consegue transportar via navio é limitada, acaba servindo apenas em algumas situações. Apenas com gasodutos você conseguiria fazer esse tipo de atendimento. E, sinceramente, para construir um gasoduto dos Estados Unidos até a Europa, não é impossível. Possível é, pelo fundo do mar, não tem nada que impeça tecnicamente, mas não é uma coisa que você faça em apenas 10 anos. Levaria mais de uma década para fazer esse tipo de coisa, então não teria como atender, né? O que os Estados Unidos conseguem fazer para atender a Europa hoje seria mandar gás natural liquefeito, LNG. É uma possibilidade? É, você tem navios que você congela o gás natural, congela assim, resfria até se tornar líquido, bota numas esferas ali e manda para a Europa. É perfeitamente possível fazer isso. É uma solução definitiva para o caso? Não, não é, não consegue, não tem volume suficiente para isso, para conseguir atender toda a demanda da Europa. Seria uma tragédia se a Rússia cortar o gás da Europa. Então, no final das contas, a situação é essa mesmo. O que vai acontecer é nada. A Rússia vai ficar com os soldados dela parados ali, vai acabar o exercício militar dela, depois vão para outros lados, como estava programado já de acontecer isso, e pronto. Existe a possibilidade deles negociarem alguma coisa? Bom, agora à tarde parece que a presidência americana respondeu à Rússia sobre qual seria a Rússia havia mandado uma solicitação de uma série de coisas para ter a paz e coisa e tal, e os Estados Unidos teriam respondido, mas ninguém ficou sabendo qual era a resposta. Então, vamos ver qual vai ser essa resposta, mas a minha expectativa é que, meu amigo, não vai ter nada. Pessoal, vamos falar sobre uma possível não candidatura do Lula. Sim, de novo, eu já falei sobre isso, mas isso daqui tem umas informações interessantes. Essa notícia foi sugerida por Bolsodios, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Eu já falei isso para vocês aqui, eu acho que o Lula não vai ser candidato. Eu acho que ele ainda vai tirar o corpo fora, vai tentar lançar alguém na frente dele. Por quê? Esse site aqui é um site da esquerda, tá? Isso aqui não é pessoal de direita falando sobre Lula não ser candidato, coisa e tal, não. É um jornal de pessoas da esquerda. Olha só, eu vou botar os pontos que eles falam aqui. Cobram do ex-presidente sua candidatura imediata. O PT diz que o nome só sairá em meados de março. Os próprios institutos de pesquisa vão a campo com vários nomes de terceira via, mas nunca colocam um substituto para Lula. Seus 40% ou mais de apoio são dele, são do PT ou são votos anti-Bolsonaro? Aí ele começa a explicar aqui, olha só. Quando Lula deixou a presidência da República, depois de 2 mandatos, com mais de 80% de apoio, ele tinha tudo para obter do Congresso o direito de disputar um terceiro período. De fato, chegou-se a comentar, para quem não lembra dessa época, mas no último ano do governo Lula, ou na verdade no ano anterior, no penúltimo ano do governo Lula, já com o mensalão enterrado, já não ia dar mais em nada, começou-se a se falar numa emenda, numa PEC, que permitisse um terceiro mandato para o Lula, né? O Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente, conseguiu aprovar a PEC que permitia uma reeleição. Por que não o Lula não aprovaria também uma PEC que permitiria mais uma reeleição dele, ficaria 3 mandatos, né? O próprio Lula disse que não queria, o próprio Lula pediu para acabar, para parar por ali. Depois, quando a Dilma terminou o primeiro mandato, Lula poderia voltar à presidência, mas abriu mão da candidatura em favor da companheira. Isso daí eu não sei, tá? Tem gente que diz que, na verdade, o Lula queria voltar, mas a Dilma que brigou, que não queria que ele voltasse, queria tentar a reeleição, mas enfim. Mas me parece razoável esse tipo de coisa também, que ele tenha preferido não voltar à política, né?
Quem duvida que o Lula, hoje, num ato de grandeza, decida lançar um correligionário, ou seja, ao invés de se candidatar, quando chegar em março, ele vai falar, não, eu vou apoiar fulano, vou apoiar Beltrano, não vou me candidatar. E ele bota aqui o que eu já falei para vocês, olha só, o ex-presidente não precisa provar mais nada. Tenho em mente, isso aqui é um jornal da esquerda, né? Eles falam aqui, olha, ele foi o melhor presidente que esse país já teve, e assim passará para a história. Por que correr o risco de uma nova disputa eleitoral? E é o que eu estou falando para vocês. É isso que Lula está pesando esse tempo todo. Ele sabe que ele vai sair extremamente queimado dessa corrida eleitoral se ele se candidatar. Repara, se ele se aposentar agora, se ele sair da política ou ficar só no background, lá só por trás dos panos, como faz o Fernando Henrique Cardoso hoje, o Fernando Henrique Cardoso continua sendo influente da política, mas ele fica só por trás, ele não bota as caras dele em lugar nenhum. O Lula pode continuar assim com muita força. Ele tem uma imagem de que foi um bom presidente, coisa e tal, e infelizmente tem, a verdade é essa. Ele pegou anos muito bons no mandato dele, no primeiro mandato dele, ele manteve a política econômica boa, que foi planejada pelo Fernando Henrique Cardoso. No segundo mandato, ele começou a avacalhar a coisa toda, mas aí a merda só veio mais adiante, que é sempre assim, quando os políticos começam a avacalhar a economia, o problema descamba mais à frente, descambou na Dilma, e então, ou seja, o povo ainda tem essa visão de que ele foi um bom presidente. Agora, com o STF tendo, digamos, na visão desse pessoal aqui, entre aspas, inocentado ele, a gente sabe que não é isso, já expliquei para vocês, na verdade o STF definiu lá, tirou a punibilidade dele, a verdade é essa. Decidiu na marretada que ele não ia ser preso mais, não ia ser acusado mais pelos crimes. Mas ele pode dizer que isso o inocenta. Para ele entrar para a história agora seria a melhor coisa. Acabou, não vou entrar mais nisso, vou ficar só aqui por trás dos panos, nos bastidores, sem botar a minha cara. Se ele bota a cara como ele está, estão achando que ele vai se candidatar aí, meu amigo, vai ser uma tragédia. Ele realmente vai ficar numa situação muito ruim. Por quê? Porque o pessoal vai lembrar de todas as merdas que ele fez no passado, vão acusar ele de toda a corrupção que foi levantada, que por mais que o processo tenha sido arquivado, tenha prescrito, ou o que quer que seja, está mais do que provado naqueles autos. Ele tem inúmeras evidências ali de que houve a corrupção e coisa e tal. Então, no final das contas, ele vai acabar não sendo candidato, vai acabar não saindo candidato esse ano. Por quê? Justamente porque ele não quer queimar a biografia dele. Ele sabe que, nesse caso, ele passaria para a história como candidato derrotado que perdeu para Bolsonaro porque é acusado de corrupção, todo mundo lembrando das corrupções dele, né? O que ele está querendo fazer, e eu acho que é isso desde o início, é tirar apoio de Bolsonaro. Sempre foi isso. Lula se colocou como candidato justamente para que as pessoas, as forças que apoiam Bolsonaro hoje, ficassem na dúvida. Poxa, se Bolsonaro não vai ser reeleito, de repente a gente consegue uma traição aqui, uma traição ali, e daí pronto, o cara não ganha de novo a reeleição em 2022. Essa era a ideia. Vai conseguir fazer isso? Não me parece ter conseguido, porque a maior parte das pessoas percebeu esse efeito, sabe que ele está com a popularidade, segundo os institutos de pesquisa, lá em cima. Todo mundo questiona isso um pouco, mas mesmo que esses números sejam verdadeiros, todo mundo sabe que isso daí é uma bolha, porque é um monte de gente que sequer parou para pensar na eleição de forma séria. Está só no embalo da CPI da Covid, daquele negócio todo. Meu amigo, quando começar a discussão séria sobre o futuro do país e coisa e tal, não tem chance. Isso vai desaparecer de uma hora para outra e o Lula vai acabar sendo vendido, entrando numa roubada, né? E repara, o pessoal aqui tem a exata mesma visão que eu tenho, embora sejam da esquerda, né? E Lula sabe que o país está destruído. Está destruído por ele, né? Desde a época que ele fez um monte de merda no segundo mandato dele, destruiu o país completamente. A Dilma ainda fez mais cagada ainda depois dos 2 mandatos dela. Eles destruíram o país. É lógico, o Temer e o Bolsonaro mal conseguiram dar algum ar na coisa aqui para melhorar um pouco as coisas. Aí o próprio PT, a própria esquerda, embarcou na pandemia com força total para quebrar o máximo possível, porque era o que eles tinham para poder tentar tirar a popularidade de Bolsonaro, né? Então ele sabe que o país está destruído, ou seja, mesmo que por hipótese, como eles estão falando aqui, vamos supor que ele ganhe. Não vai ser como foi o primeiro mandato dele, que ele pegou um país já mais ou menos arrumadinho ali, que pelo menos estava com as contas em dia e coisa e tal. Não vai ser desse jeito. Ele vai chegar lá, vai tendo que recuperar da ressaca da pandemia.
Bolsonaro já fez a maior parte da coisa. 2021, 2022 a gente já teve crescimento, já teve uma recuperação significativa, mas não vai ser fácil. Todo mundo sabe que não vai ser fácil os próximos anos em função dessa psicose de formação em massa aí que o pessoal caiu, né? Então, por que correr o risco? Não seria mais um mandato que turbinaria o currículo do maior líder popular do país. Ai, meu Deus, chega a dar asco esse pessoal falando, mas entenda o argumento deles, né? Realmente, é o que eu estou falando para vocês. O Lula, ele já está num ponto que se ele falar agora, falar, não, eu sou agora só o patriarca do PT, eu não vou mais concorrer politicamente. Ele já vai estar, ele pode entrar para a história, e não tenha dúvida que os esquerdinhas vão tentar colocar ele na história como o Getúlio Vargas 2.0. Aquela pessoa do bem, que ajudou os pobres e não sei o que lá. Coisa nenhuma, sacaneou todo mundo. Mas é aquele negócio, né? O papel aceita tudo. Até hoje tem gente que defende Getúlio Vargas, vai entender. Enfim, e daí ele está falando esses problemas todos aqui, né? É lógico, aqui ele está colocando só uma parte da coisa, ele está colocando a parte que o Lula, ele já está com, digamos, com a vida ganha, ele já está com a imagem dele formada, ele arriscar essa imagem agora, para ele pessoalmente, para o Lula pessoalmente, é uma coisa complicada. Mas não é só isso, como a gente fala. Lembra a questão dos escândalos de corrupção do Lula e da Dilma, né? Envio de dinheiro ilegal, propina, roubalheira nos Correios, malas de dinheiro no escândalo do Mensalão, o dossiê dos aloprados. Olha só a lista de coisas que tem aqui. E não é só isso aqui não, isso aqui é só corrupção, né? Que eu já falei para vocês, a corrupção é uma coisa menor, uma coisa intrínseca ao Estado. Para mim, não vejo problema nenhum nisso aqui, mas tem mais coisa. Tem os portos que foram lá criados, Porto de Mariel em Cuba, metrô na Venezuela, não sei o que lá na África. Enfim, um monte de obra que o pessoal bancou por puro problema, por pura questão ideológica para ajudar regimes quebrados, aqui ajudar o regime dos Chaves. Poxa, se tu vai ajudar um regime que está realmente com problemas, querendo se recuperar, ok. Mas ajudar um ditador que está querendo sacanear o povo por mais uma década, não, pô, isso é errado. Enfim, tem muita coisa para ser lembrada da era do PT nessa eleição. E, com certeza, isso vai fazer a diferença, né? Não é à toa que, como questiona o PCO aqui, por que a maioria dos partidos da esquerda não quer apoiar Lula? Aquilo que eu falei, é uma coisa muito estranha realmente, um candidato que praticamente já ganhou a eleição, e ninguém quer apoiar, ninguém quer fazer aliança, o Ciro Gomes não quer aparecer do lado, não quer aceitar uma vaga no governo. Poxa, pensa bem, o Lula praticamente já está eleito, o Ciro Gomes devia jogar a candidatura dele fora e aceitar uma vaga no futuro governo Lula, né? É praticamente certo e coisa e tal. O que está acontecendo aqui é que todos esses partidos da esquerda estão fazendo a mesma leitura que eu estou fazendo e que esse pessoal aqui está fazendo também os divergentes. Eu não conheço essas pessoas aqui, mas claramente são de esquerda, né? Então, ou seja, no final das contas é isso. Não tem jeito. A chance do Lula não se candidatar é muito grande. Pode ser que lá na hora dê uma coisa na telha dele e ele resolva se candidatar? Pode ser. Vai se ferrar. Ele ganhar, a chance é menor ainda. Mas eu acho que Bolsonaro tem que ficar muito de olho nisso, porque ele vai concorrer contra outra pessoa, não vai ser contra o Lula, não. Pessoal, vamos falar do sortudo que ganhou, que conseguiu minerar um bloco de Bitcoin, o que dá um valor de mais de R$1 milhão, R$1.300.000, usando um equipamento de mineração de Bitcoin baratinho de $220, o que dá uns R$1.000. Olha que coisa, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lord Miller, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A mineração do Bitcoin, vocês já sabem, é um processo extremamente complexo que você requer muito poder computacional para resolver um problema de hash. Na verdade, é calcular um hash, que é um tipo de criptografia próprio, dentro de determinadas condições. O primeiro nodo na rede Bitcoin que conseguir gerar um bloco novo, que conseguir pegar todas as transações, incluir mais alguns dados e calcular o hash de uma forma específica, com determinado número de zeros no início, ele ganha esse sorteio, né? Esse sorteio acontece basicamente a cada 10 minutos, tem uma nova rodada para você começar a fazer esse cálculo do hash, né? E, bom, como vocês sabem, a maior parte das mineradoras hoje em dia são enormes mineradores, usam máquinas específicas, hardwares próprios para minerar Bitcoin.
Então, realmente precisa de um investimento muito grande. E mesmo isso, como eu já falei para vocês, no final das contas não vale a pena, porque o que você recebe de Bitcoin, no final das contas, é menos do que você gasta de energia elétrica. Você levaria... Em tese, você pode minerar Bitcoin com qualquer coisa, mas o tempo que vai levar para você minerar alguma coisa, que você vai conseguir atingir aquele bloco, né, que você vai conseguir minerar um bloco, é tão grande que a energia elétrica que você vai gastar até lá vai ser maior do que o que você vai receber naquele bloco, né? Mas acontece o seguinte, essa mineração do Bitcoin é um processo de tentativa e erro. A verdade é que todos esses mineradores, o que eles ficam fazendo é tentando mudar um número até achar um número que dê aquele hash correto, uma organização do bloco que dê aquele hash esperado pelo algoritmo. Então, a verdade é a seguinte, na verdade pode ser que a pessoa consiga na primeira tentativa dela. Então, existe um fator sorte envolvido, tá? Então, de fato, existem esses pendrives de $220 que são feitos para minerar bitcoins, mas veja, o que acontece nesse caso aqui? A chance de você conseguir minerar um bitcoin aqui é mínima. O esforço que você está fazendo aqui, a chance de você conseguir acertar com esse hardware fraquinho, né, é muito pequena, na verdade. Então, não se esperava que ninguém ganhasse alguma coisa com isso, e no entanto o cara ganhou, conseguiu minerar um bloco, conseguiu ganhar 6,55 Bitcoin. O que é isso? É o 6,25 que você tem de recompensa pela mineração do bloco, que está lá no algoritmo, e mais alguma coisa que são as taxas de transação que a pessoa também tem direito, o minerador também tem direito às taxas de transação que estão naquelas transações daquele bloco, né? Então, você vê, a maior parte das mineradoras se fala em não sei quantos exahashes por segundo, é a unidade que se usa para isso, né? E esse cara, com uma média de 100 terahashes por segundo, conseguiu gerar esse bloco e ganhar essa loteria que acontece a cada 10 minutos no Bitcoin, né? Isso é uma coisa extremamente rara. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Cara, é mais fácil você ganhar na loteria, na boa. É uma chance a cada 27 anos, como o cara explicou aqui. E, no entanto, né, mas é aquele negócio, é chance, é uma sorte. Pode ser que você consiga como de fato o cara conseguiu aqui. Mas é o que eu falo para vocês, não vale a pena. Pode ser que você dê sorte, pode ser que você dê sorte. Mas na prática a chance é muito pequena. O mais provável é você comprar esse negocinho, ficar esse negócio comendo energia elétrica sua, girando por 27 anos, e aí daqui a pouco, depois de 27 anos, vai computar um bloco, e aí você vai ver, vai fazer a conta da energia elétrica que você gastou nesses 27 anos, e vai ver que não compensa, porque aí você gastou muito mais energia elétrica do que minerou do bloco de Bitcoin, né? É aquilo que eu já falei para vocês aqui, minerar Bitcoin com a tarifa cheia aqui no Brasil, tarifa normal, não vale a pena, não importa, não adianta você comprar aquelas mineradoras super caras, ASIC super caros. Existe uma história da Intel tá entrando no mercado de fazer chips ASIC e que pretende fazer chips que gastem muito menos energia do que são os chips de hoje. Talvez, nessa visão, neste momento, pode ser que se torne factível de novo, que a chance de você minerar alguma coisa se torne de novo alguma coisa razoável. Mas, na situação atual, não vale a pena você usar isso daí. O que vale a pena é se por algum motivo você tiver uma energia elétrica mais barata, né? Aqui no Brasil tem áreas do Brasil que você tem subsídios que a energia elétrica fica muito barata. No país vizinho, aqui no Paraguai, tem muito subsídio de energia elétrica lá, então você também consegue dessa forma fazer mineração por lá, né? Dependendo do lugar, se você tiver subsídio, ou se você tiver um gato, né? O pessoal reclamou outro dia que eu falei, não, se você tiver um gato na favela e coisa e tal, como se só tivesse gato em favela, e realmente o pessoal tem razão. Aliás, aqui no Brasil o que mais tem é gato em condomínio de luxo. Acho que tem muito mais do que na favela, mas enfim. Se você tiver um gato, você consegue minerar também, porque você não está pagando energia elétrica, né? Não estou incentivando ninguém a ter gato, o que eu estou dizendo é fazendo apenas uma análise econômica fria da situação, né? Não vale a pena. O que você paga de energia elétrica seria muito mais caro do que você ganharia de Bitcoin nesse período, e daí não adianta você comprar aquelas ASIC super caras, porque elas também gastam muita energia elétrica, então você não conseguiria isso, né? Agora, comprar esse troço aqui e tentar a loteria igual esse cara fez, esse cara ganhou. Mas é o que eu falo, eu não jogo em loteria, porque é aquele negócio, loteria é imposto em cima de quem não entende estatística. Ah, mas tem alguém que ganha. Tem alguém que ganha, mas nunca é você, meu amigo, sempre é outra pessoa, então não esquece.
Eu lembro no trabalho que o pessoal, uma época que eu trabalhei numa empresa, que o pessoal fazia toda segunda-feira, fazia bolão e coisa e tal. Não, vamos apostar na Mega Sena e não sei o que lá, e juntava o dinheiro de todo mundo. E eu não dava o dinheiro, o pessoal, olha, a gente vai chegar aqui, vai chegar segunda-feira, não vai ter ninguém aqui, você vai estar sozinho aí com todo mundo rico por aí. E chegava segunda-feira, eu sempre falava pro pessoal, olha, eu tenho R$2 para comprar uma balinha ali embaixo e vocês não têm os R$2 que vocês perderam. E não ganharam nada, continuaram trabalhando do mesmo jeito lá, né? Mas enfim, é isso daí. Da mesma forma, minerar Bitcoin na sorte, é isso daí. Pode acontecer? Pode. Mas eu não investiria nisso. E continua a discussão sobre o banimento do Telegram no Brasil, né? O pessoal continua com essa lorota de que vão banir o Telegram no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jornal Ancapsu, Gabriel Penha e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Não há nenhuma base jurídica para isso. O juiz pode determinar o banimento do Telegram, a proibição do Telegram? Pode, só se estiver agindo da cabeça dele, porque na lei não tem nada que permita, não tem nada que exija que uma empresa tenha representação no Brasil para ser usada na internet brasileira. Aliás, existem inúmeras empresas que não estão fisicamente no Brasil, que não têm nenhuma representação no país, e que são usadas aqui no Brasil de forma muito ampla e coisa e tal. Então não tem porquê, não tem lógica nenhuma essa decisão. Seria uma decisão do tipo de legislação judicial. O juiz está legislando na hora, está inventando esse troço, né? E aqui a notícia que a gente tem é que o Ministério Público Federal de São Paulo disse que o aplicativo de mensagens podem ser alvo de medidas judiciais de curto prazo, até mesmo suspensões temporárias no Brasil e coisa e tal, o que é um absurdo, porque o próprio STF determinou que o WhatsApp não pode ser alvo de punições de suspensão temporária como medida judicial. Isso já acontece no Brasil. Eles chegaram, lembra que houve uma época que volta e meia os juízes determinavam a proibição do WhatsApp, o bloqueio do WhatsApp, coisa e tal, e finalmente o STF teve a decisão correta na época de falar, não pode proibir o WhatsApp no Brasil, porque é um aplicativo que um monte de gente usa. A mesma coisa vale para o Telegram, é um absurdo o que eles estão fazendo. Não tem lei dizendo que pode bloquear aplicativo no Brasil, não existe isso. Essa medida cautelar não está implementada em legislação nenhuma. Então é um absurdo uma decisão tomada nesse sentido. Isso quer dizer que eles não vão tomar essa decisão? Não. Como vocês estão vendo, o STF, agora, com essa visão nova, agora que vale tudo se for para tirar Bolsonaro, eles podem perfeitamente tomar essa decisão e outras muito piores. Sabe Deus o que eles vão fazer daqui até a hora da eleição nesse processo, porque já perderam as amarras completamente. Não tem mais, ele já não vê mais nenhuma necessidade de se guiar por aquele negócio, aquele monte de rabisco lá que tem na Constituição, né? Aquele monte de papel rabiscado que é a Constituição brasileira, para eles não quer dizer mais nada. Já estão mais ANCAPs que a gente, né? Foda-se a Constituição, o que importa sou eu que mando aqui, coisa e tal. Só não são ANCAPs porque eles ainda usam de violência contra pessoas inocentes. Então, não, mas em termos de desprezar a Constituição, os ANCAP estão aqui, o STF está aqui, ó, pau a pau o negócio. Mas enfim, no final das contas, está o Ministério Público Federal alertando e coisa e tal, mas é aquilo que eu falei, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão tentando convencer o Pavel Durov a fazer alguma coisa, a pelo menos abrir um caminho de comunicação e qualquer coisa, né? Se o Pavel Durov falar assim, oi pessoal do TSE, eles já vão aceitar isso como um ganho. Que já vão poder dizer que não, que o Pavel já entrou em contato com o TSE, e aí em caso de problema de fake news a gente vai falar com ele, coisa e tal, mesmo que ele não tenha se comprometido a fazer nada para o TSE. Porque ele não vai se comprometer. O cara tá brigando com Putin na Rússia, ele saiu da Rússia para ir para Abu Dhabi justamente para evitar a censura lá na Rússia, então no final das contas ele não vai comprar essa briga com o TSE aqui no Brasil, não tem porquê. Ele sabe que o grande valor do Telegram está justamente em ser uma alternativa ao WhatsApp. Se ele ficar igualzinho ao WhatsApp, pronto, acabou, não tem nenhuma vantagem para alguém usar uma coisa ou a outra, né? Enfim, fica com esse negócio aqui. Agora, já tem gente com a ideia
correta, vendo essa coisa pelo lado que eu já falei aqui várias vezes, né? A cúpula da PGR, lembra, o Ministério Público Federal, ele responde à Procuradoria-Geral da República. Não é uma relação hierárquica, mas é uma relação processual. A PGR, ela pode intervir num processo, dependendo de como for esse inquérito aqui, do que tiver nesse inquérito, e determinar alguma coisa. E a cúpula da PGR, ela vê problemas nesse negócio também de proibir o Telegram. É lógico que muita gente vai dizer, o Augusto Aras, é lógico, ele é aliado do Bolsonaro, não vai querer que bana o Telegram porque quer que o Bolsonaro ganhe. E é uma maneira de você ver isso, mas se você ver os argumentos que ele coloca aqui, são muito razoáveis, são os argumentos que eu falo aqui o tempo todo, né? O que ele vê é o seguinte, primeiro que segundo os especialistas ouvidos pela Veja, pode se revelar uma medida inócua e até provocar o efeito contrário, ampliando a disseminação de desinformação. O que eu falei aqui é inócuo. O cara fala literalmente, o cara viu meu vídeo, deve ter visto meu vídeo, não é possível. Ele falou que não, em 2 cliques eu consigo mudar o proxy, o servidor que faz a intermediação do tráfego, ou ou instalar um VPN, e daí pronto, acabou. Não consigo, qualquer bloqueio que tenha no meu Telegram não vai ser efetivo. Então isso é um risco que o pessoal corre com esse tipo de medida, por quê? Uma vez que eles façam isso para o Telegram, que o pessoal aprenda VPN, vai acontecer o que já acontece na Rússia, o que já acontece em vários outros países em que tem esse tipo de proibição inefetiva. A população aprende a usar VPN, aprende a usar as medidas contrárias ao governo. E aí o que vai acontecer? Aí a justiça vai ter muito menos poder da próxima vez que tentar banir alguma coisa realmente sensível, não vai adiantar mais porque as pessoas todas já sabem contornar a internet. É totalmente inócua essa proibição do Telegram e pode piorar a situação, mesmo vendo a coisa do ponto de vista da jurisprudência do direito juspositivado brasileiro, né? É lógico, não preciso dizer para vocês, que do ponto de vista libertário, para com isso, né? Como assim proibir coisa? O cara não está agredindo ninguém, você usa o Telegram se você quiser, se não quiser não usa, então não tem nada de errado nisso daí. Desinformação, fake news, a mídia tradicional fala muito mais do que no Telegram, do que na internet. Não estou dizendo que não tenha fake news na internet, é lógico que tem problemas. A televisão faz muito pior, devia proibir a televisão então. Mas enfim, é isso daí, não vai dar em nada esse negócio da proibição. Eu acho que ainda vão chegar nesse negócio de estão tentando ainda ter um resultado lá com o Pavel Durov, mas não vão conseguir nada e vai ficar por isso mesmo, porque, na boa, não adianta, não tem nenhuma solução. Ainda tem o aplicativo Bolsonaro TV, vocês viram? Deixa eu falar um negócio, esse pessoal tá no mato sem cachorro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.